amores, mais um podcast, mais um Dramáticos Podcast. Dramáticos, e hoje tá hot, hoje tá bem quente, tá sensual, tá sexy seduction, tá muito quente porque é o tema de Qual hoje. que é o tema, Fê? Um tema que eu Conta. adoro, um tema que também. eu adoro, que eu sou experiente. Vamos pro lugar. Vamos pro lugar, Quarto, um quartinho escuro, sala, um sofazinho. teste. Um quartinho do, como diz a Maria Zilda Bethlen, o quartinho do cu e o quartinho do pó. Alô? gente. A gente vai falar de teste do De sofá. teste do sofá. Falamos. Vamos falar sim, Gente. porque eu tenho uma frustração, porque já fiz e não passei. Fez, Mentira, pode nunca contar. nunca fiz. Mas teve proposta. Eu acho que sempre todo mundo teve algumas propostas, algumas coisas ali. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa lenda, sobre esse tema que a gente fala brincando, zoeira, mas é sério. Traumático, é sério. Traumático. É sério, porque a gente tá falando, assim, até de uma forma mais ampla, a gente tá falando de abuso dentro do trabalho. Exatamente, estamos falando sobre Nossa, pesou. objetificação de corpos, Nossa. né? Dos nossos corpos, como tanto atores e quanto atrizes. E como que eu utilizo de forma sexual esse corpo em prol, né, do desejo de quem faz a proposta, utilizando os sonhos, os desejos de Exatamente. pessoas que acabam ficando ali expostas e de forma sensível até, assim, sem até perceber. A minha proposta de teste de sofá foi sem eu perceber que era uma proposta de teste de sofá. Por conta da sutileza, É muito né? sutil. De como Entre o amigável, eu tô abrindo a porta, nossa, eu tenho interesse no seu trabalho, nossa, parece que é um abuso, um toque E você estranho. você demorou pra perceber isso. Porque tentou me beijar à força, então aí eu entendi. Entendeu, né? Só que ele Naquele era final. o diretor do teste que eu tinha feito há 5 horas atrás. Essa foi uma experiência mais traumática pra você? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, foi bem dramático. Sempre é. E traumático, porque eu tinha uma semana de São Paulo e eu fui fazer um teste e eu falei, meu Deus, as portas estão se abrindo. Eu vim pro lugar certo, É a porta cara. do quartinho, né? Tá se abrindo. E não era por aí, sabe? É complicado. Não era. Por que você acha que tem essa cultura, né? Essa lenda? Porque essa coisa... principalmente o audiovisual, ele tem uma coisa muito hierárquica, né? Sim. E essa coisa, você falou do sonho, de lidar com sonhos das pessoas. É uma forma de manipulação e de você psicologicamente, né, abusar ali, conduzir para o que você quer fisicamente. Tanto é que a gente tem notícias aí absurdas de abusos sexuais a partir, né, de preparações de elenco, Muito. de teste para... Enfim, é realmente algo muito grave que a gente precisa falar sobre e evitar. E acontece ainda, né? Não, acho que não dessa forma... porque existe uma lenda urbana, né, sobre o teste do sofá, e até dando uma pesquisada sobre histórias que já saíram sobre teste do sofá, o que tem na mídia, e até para trazer aqui para o programa, eu li muito sobre... Tem uma lenda... A questão do teste do sofá é com a Globo, né? Porque você não escuta teste do sofá na Record, porque eu acho que os bispos não gostam muito. Mas eu acho... tem uma coisa com a Globo, tem um fetiche com a Globo também, os atores da Globo, o chegar na Globo, e a forma também como as pessoas gostam de afundar a Globo, falar mal da Globo. Sim. Então tudo é ali, tudo acontece ali. Mas acontece em todos, Mas em né? todos os lugares, em todos os todas as meios. áreas. Eu me lembro até quando eu cheguei, alguém virou pra mim e falou assim, cuidado, que se você for numa agência e você preencher uma ficha rosa, não é de ator, é de acompanhante. Só que eles não contam isso. E aí você vai para uma figuração, vai para um trabalho como atriz. Imprimiu na da e você sulfite descobre rosa, que lindo. que Que você fofa faz essa agência. o tal do book rosa, Uhum. que na verdade são acompanhantes de luxo, assim. Então, E tem muito, né? A gente acaba, principalmente quando a gente trabalha atores em eventos, esses eventos grandes, assim, a gente percebe muito mais essas propostas
do submundo, né? Que Sim. acontece quando o evento termina e tudo mais. Porque tem uma coisa do ator. Lógico, a gente se cuida, tem muitos atores bonitos, e corpo, beleza e É, tudo mais. esse Então tem um estereótipo. pouco desse fetiche, será? Em relação É. ao corpo do ator? Eu fico pensando muito numa marginalização até, sabe, Fefo? Como que chegamos aqui? Eu Uhum. acho que, né, se a gente pensar quem era atriz há anos, não tanto, não é Não faz muito tão longe tempo, né? não, mas era considerada prostituta. E aí nada contra a profissão de ser prostituta, mas também está, né? A prostituição está num lugar marginalizado, tem as suas coisas muito negativas também dentro dessa profissão, que você acessa coisas muito negativas da marginalização do mundo. Sim. E aí a gente pensando neste lugar do artista que vem se profissionalizando e entendendo isso como um trabalho sério, de pesquisa profundo, tem muito pouco tempo, assim. Então, de entender esses indivíduos também como fazedores de artes, trabalhadores da arte e aceitos nas sociedades, é assim, ou você é totalmente marginalizado da boemia, assim, Uhum. na mais margem possível, ou você é o glamour total, que também existe as suas escuridões ali Exato. nessa coisa. As pessoas querem chegar em algum lugar. Tem Uhum. pessoas que têm mais pudor ou das formas como se chega, e tem pessoas que lidam bem abertamente, é o que a gente tá falando hoje a Com nudez, hoje o corpo então tá mais livre, as pessoas estão se expondo mais, não tem mais problema sim. de... Eu morria de medo de um nude vazar. Um nude Ah, meu. mas Agora eu isso é falei que tem um colocado nude na nossa. espalhado aí, agora vai vazar. Mentira. Ai, que delícia! Mas a gente tinha, há um tempo atrás, a gente morria de medo dessa exposição, de como ia ser Sim. lidado, se você era muito sexual, se você era muito fogoso, Sensual, se o você que era que muito mistura sensual, também, como né? misturava. Eu nunca fui muito sensual, tanto eu acho que nunca atraí os testes do sofá. A minha experiência com essa questão de nudez e testes e quase do fetiche com o corpo que Uhum. me deixou até um pouco assustado, vem de outros lugares que também passa por essa objetificação do nosso corpo. Mas fazendo o gancho no que você está falando desse corpo, eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, a gente desmistificou, né, esse lugar do corpo que não pode sentir prazer, do Uhum. corpo recluso. Então, hoje, existe um entendimento do corpo também como objeto de trabalho, no lugar mais bonito desse objeto, dessa máquina, entende? Igual pensando até em mães, eu tô fazendo um link totalmente diferente, mães que amamentam, como era difícil a gente ter um seio e hoje como que a gente luta para entender que isso é uma forma de alimento também, esse Uhum. corpo que gera alimento. Então a gente também pensar no corpo como algo muito maior do que só essa objetificação sexual, sabe? Então acho que por isso a gente tem menos medo, porque a gente começa a olhar para esse corpo de uma forma muito mais ampla, não só como um objeto que vai, aí eu falando do lugar feminino, Uhum. né, esse corpo como uma satisfação do prazer do outro. Mas Sim. agora a gente volta pra Porque gente, né? eu li até uma entrevista de um outro diretor que entra muito no machismo estrutural, social, Você cresce hierárquico. com esse corpo, é para aquela pessoa que você vai se relacionar. E não, assim, hoje é totalmente esse corpo é para mim, para o meu desejo, sabe, tanto sexuais quanto o meu desejo de utilizar ele enquanto instrumento de comunicação, como, enfim, todas as possibilidades que ele pode trazer. Total. E você sabe o que me pegou numa dessas pesquisas minhas que eu estava fazendo de conteúdo? Foi uma entrevista de um diretor de uma novela da Globo, famosa, das 9, assim. E ele falava assim, não, isso já... essa coisa de teste do sofá já não existe mais no meio hétero. Ele salientou. Porque eu acho que a questão da mulher, a independência e todas essas questões de assédio machismo vieram à tona. Uhum. Então, eu acho que esses caras falaram, não, agora não dá pra mexer com mulher. Mas eu fiquei muito mexido que ele se alientou o hétero. Porque os caras fazem também. Os caras estão ali fazendo, tipo, Aham. meio gay,
Tipo, ele meio pegou e falou assim, os caras dão É, o tororó pra sim, agora com mulher não dá mais. Isso, eu falei assim, porque aí entrou na objetificação do sim. homem, né? Do homem, o cara dá E o cara aí, dá o cu pra conseguir o papel. e talvez a gente pensando, né, no homossexual, nessa orientação, é quase um preconceito novamente, Totalmente. sabe, com a homossexualidade. Sim, porque a gente sabe que sempre teve, sempre os diretores ali, né? É um absurdo. Mas não podia se falar, né? Essa é do próprio machismo, da sexualidade. Agora que a gente tem homens abertamente Sim. assumidos, gays, dentro dos horários. Mas imagina, Quando não podia falar, você não podia. você tinha um caso e as pessoas falando por trás, esse aí é fulano que deu pra tal diretor. Pra mulher também, a mulher fulana só entrou porque deu pra não E sei assim, quem. é muito louco isso, né? Tipo assim, você ser restringido a isso, né? Uhum. Você. E assim, sem julgamentos também a quem fez, cada um que aceita. Assim, Lógico, você cada um sabe. sabe o que E você não dá pelo corpo. conta, Se você não tem sabe? problema com o corpo Com o de ter. corpo, Ok, né? ok, sabe? O problema é isso ser uma condição, sabe? Exato. Você só vai pegar esse papel se você sair É. comigo. Você. Né? E E é rola isso, o é uma assunto. manipulação do desejo, do sonho, da profissão, sabe? Uhum. Tá brincando com o sonho da pessoa, né? Justamente. É, que aí, assim, não entra no mérito. Falar de mérito, ô dó. Não, Eu já esqueci. mas Brasil, falar de mérito. Eu não vou falar sobre isso, aí não, a mas gente tudo coloca, bem. sou um diretor. A gente teve muitos casos recentemente, principalmente de preparadores, Sim, né, sim. de elenco, que se aproveitam um pouco dessa situação, né, dessa fragilidade até, dessa Uhum. vontade, porque a pessoa que vai fazer um curso, alguma coisa com fulano, vai putz, pelo tesão, pela vontade de fazer, de aprender. E uma pessoa ser mau caráter nesse lugar de aproveitar de uma Uhum. situação, porque você tá muito frágil também num jogo cênico, num jogo teatral, numa dinâmica, Nossa, é. né? Você se joga ali. Até pensando enquanto professora de teatro, porque a gente está em contato com o corpo, você tem Uhum, contato em improvisação, você se abre, você se doa. claro. Então, esse lugar também, porque não, lógico que você pode abordar todos os assuntos, inclusive a questão do sexo, né? Da relação sexual. Você pode abordar dentro do teatro, você deve abordar também, é uma, né, dos braços da vida. Mas você utilizar esse espaço para poder invadir essa intimidade do outro é muito cruel, sabe? Uhum, É de uma crueldade que é isso que você está falando. A pessoa está exposta, está acreditando em você, está doando, porque é isso. O trabalho do ator é o tempo todo você tentando se expor e você, né, se descobrindo e revirando, claro. entrando em contato com o seu melhor e o seu pior o tempo Porque a gente inteiro. não vai, todo mundo fica pelo. Não, a gente não tem problema com a nudez, a gente tem uma consciência do nosso corpo. O nosso Aham, corpo, a gente fala dos nossos sim. personagens, dos nossos trabalhos, né? Mas o que mata é Uhum. essa picaretagem em cima do sonho e do nosso corpo. Porque às vezes, tipo, o cara não vai fazer nada. Não vai, tipo, ele só quer simplesmente, tipo, ver. Eu me lembrei de uma situação que eu tinha acabado de sair de uma companhia de teatro, isso não é nem ver com o teste do sofá, mas tem a ver com É, as situações que marcam, eu acho que tem essa coisa do invadir, né? a Do situação que passar você, do limite, exato, que né? você Você se sente sente, constrangido. ei, o que está acontecendo aqui, né? Eu tinha acabado de sair de uma companhia de teatro, estava há 3 anos dentro dessa companhia, teatro de grupo, você acaba ficando muito imerso dentro daquele mundo, daquelas pessoas, Sim. daquilo que está acontecendo. E aí logo saí, estava perdido, o que eu vou fazer, para onde vou, para caminho seguir. Um diretor que eu conhecia estava abrindo casting para a companhia dele. É, ele gostava muito do Zé Celso, falava muito do Zé e tal, pra
esses discípulos do Zé Celso, mas não é um discípulo do Zé Celso, entendeu? Tem Sim. um conceito ali, e as pessoas botam muito, não, porque é estilo Zé Celso. Quando a pessoa fala estilo Zé Celso, já porque Zé Celso é único. Então já dá pra ter um pé atrás, né? E trabalha muito com a nudez. Quem nunca viu o Zé Celso tem um trabalho de rito, de trabalho com o corpo, com a nudez, que é muito forte, Não, e de o Zé Celso característica, né? sabe levar um espetáculo e uma plateia que, às vezes, ele tira a roupa da plateia inteira Uhum. e é muito orgânico. É muito Sem ser voluntário, sem invasivo, ser né? invasivo. A plateia entra naquele jogo porque tem todo uma. Mas aí cheguei nesse dia desse casting desse cara, tinha lá, tipo, muita gente, tinha muito jovem. Tipo, estagiário, jovens atores, estudantes e tal, querendo fazer esse casting com ele e tal. Já conheci ele, cheguei lá, não sei o quê. A primeira coisa que ele mandou é: o povo tira a roupa. Foi a primeira coisa. Tipo, não, vamos fazer, mas vamos Gente, não é fazer possível. um jogo de improvisação aqui, mas vamos tirar a roupa pra gente se conectar. Cara, eu não sabia nem o nome da pessoa que tá do lado. O cara já, tipo, era um teste, botar todo mundo pela. Tipo, eu achei meio gratuito, Aham, sem sim. necessidade. Ele não tava acrescentando. Foi o quê? Pra mostrar que, tipo, aqui todo mundo tira a roupa, aqui tem que ser assim, você tem que tirar a roupa sem pudor e blá blá. Não é isso, não é Não um é. respeito ao corpo do Sim. ator, sabe? Então eu bem comecei a baixar minha calça, mas parei no meio, Pensei. levantei e saí pela porta. Porque às vezes é isso, tipo, não vai te acrescentar em nada, você percebe, tipo, não é uma coisa legal, é o gratuito. Eu acho que toda situação que gera esse incômodo, a gente tem que questionar. Uhum, Porque ainda mais quando nós somos jovens e a gente está começando, a gente quer oportunidade. Então, às vezes, a gente até passa por cima do que nos faz bem, assim, a ponto de fazer algo que a gente sente que está ferindo algo que a gente não sabe muito bem, mas a gente faz em prol desse sonho. Então, eu uhum. acho que, por um lado, também, esse sonho, essa vontade de realizar o lugar artístico acaba colocando a gente em situações que às vezes a gente não sabe nem como falar não, sabe? Si- Sim, Nem... ia falar sim, ia falar não. Mas exatamente, porque a gente quer agradar. Primeiro a Sim. gente tem essa coisa de querer agradar, de ser E do eu visto, dou de conta, eu eu dou vou conta, fazer. eu não posso. Putz, será que ele vai falar? Porque é uma manipulação psicológica, Sim. né? Da pessoa falar assim, você não tirou a roupa, você é menos ator. Você não é artista de verdade, você não tira a roupa. Você não se entrega a Você tem muito Dionísio, poder, você tem pudor, pudor. E você, lá, lá, você é lá. muito puritano, Você, certinho demais, porque sei lá. assim, e é tudo, são estilos e personalidades, ok, pra quem curte, tem gente que não tem. E eu acho que é um tempo, sabe, Fefo? Assim, eu lembro muito assim, o tempo para você conseguir fazer uma cena de beijo, o Uhum, tempo para você entender esse corpo enquanto instrumento de trabalho, o tempo que você tem de experiência para conseguir se conectar na cena e fazer uma cena de transa, sabe? Tudo isso é um tempo e um cuidado. Tem muitos preparadores de elenco que têm esse cuidado, que criam um ambiente confortável, que, por exemplo, no set de filmagem fica só o diretor e diretor de fotografia. Muitas vezes tem diretor e diretoras que fazem isso, zelando por esse respeito, por esse cuidado, por criação de uma tensão no espaço, ou uma atmosfera que consiga atingir, né, o ápice que a cena pede, ou lugares que não permita que o ator se sinta constrangido, porque são lugares mais íntimos, né, uhum. querendo ou não, estamos atuando, são personagens, mas a gente está com o nosso corpo, com a nossa bagagem, É sabe? até um trocadilho, mas tem que saber tatear Sim, o nosso exatamente. corpo também na cena, né? Pra te deixar. Parece que a gente não é máquina, Uhum. né? De chegar e fazer. Precisa se criar todo um. E falando de cenas, né, que a gente precisa colocar o nosso corpo nessa exposição, vamos começar pelo beijinho. Você já fez cenas de beijo? Como que foi? Você lembra a primeira vez? Como que foi isso? Já fiz cenas de beijo. Já meu primeiro trabalho no audiovisual
Lembrei. Gente, eu fiz a minha primeira gravação. Você lembra daquela Márcia Goldschmidt, que tinha programa da tarde, tinha umas simulações? Lembro. Foi a primeira coisa que eu Você fiz de fez câmera. simulação? Fiz simulação pro programa dela. E já era uma coisa assim, o cara que namorava uma menina, a menina, eles transa com o primo, e aí rolou um bacanal, e eles tinham que resolver o DNA de quem que era o pai da criança no programa ao vivo. Era ótimo, porque aí a gente gravava toda essa simulação do caso, né? Eu lembro que a primeira, eu já tive uma cena de cama, tipo, na cama, tipo, Sim. ali, mas era bem ruinzinho, era bem amador, mesmo passando acho que era na Band que passava. Já tive beijo, já... Eu sou uma pessoa que nunca tive muito pudor com a nudez, assim. A minha primeira vez que eu quis, eu tava com 17 anos, eu tava fazendo uma peça, e o texto dizia que tinha que ter nudez. Uhum. Né? Nesse momento, Bob arranca o roupão e ele está pelado. Eu lembro da rubrica da peça. Só que eu tinha 17 anos. Então não podia. O diretor falou, não podia. Tal. E eu falei assim, como assim? A peça pede, eu quero ficar nu. Não sei o quê. E a cena do roupão, no dia da estreia, eu estava nu. E o diretor não sabia? Não sabia que eu ia aparecer. maravilhoso. Tipo, porque é rápido, eu pegava, o outro ator puxava meu roupão, aparecia, eu falava, tal, sei o que, e cobria. Mas eu queria ter essa experiência mesmo, né? Você é louco, você é menor de idade, não sei o que, não pode. Mas era isso de viver, então, porque é isso, você tá entregue. Sim. Quando o seu corpo tá entregue para um personagem e é necessário uma nudez, é necessário uma cena de sexo, né? Eu teve um outro também, eu fiz um curta, que nem é mais um dos filmes que você faz e nunca vê, mas tinha muitas cenas sensuais, cenas de sexo com outro homem, que era quase um balé, era até bonito, eu gostaria muito de ver esse filme, mas não sei por onde anda. E é isso, é bonito, você tá entregue. Agora eu acho que o problema quando a gente fala de teste de sofá, de objetificação dos nossos corpos como artista, é esse lugar gratuito, de jogar ali e quero ver seu corpo. Eu até lembrei de quando eu cheguei aqui em São Paulo, tudo aconteceu no primeiro ano que eu cheguei em São Paulo. É pra já te sacudir Já assim, ó, falar São assim, Paulo é veio? desse jeito. Tava São na Paulo é cara. drama. Eu lembro que eu fui convidada para fazer um curta-metragem e a gente foi rodar em Tu. Era para ficar 3, 4 dias em Tu e tinham 2 meninas que eram globais. Uhum. E aí eu tinha uma cena que eu contracenava diretamente com elas, então eu tava super empolgado. Primeiro filme, curta-metragem aqui em São Paulo, e eu ia fazer uma deusa no meio da mata. Falava... Tinha até treinado lá a língua, nem lembro mais qual que era. Mas foi ótimo. Falei, nossa, vai ser do caralho. Fomos, viajamos. Chegou lá, o diretor virou para mim e falou assim, ai... Eu quero essa... E ele negociou comigo da gente fazer a cena... Como que era, gente? Eu não lembro se era de sutiã ou de uma blusa mais transparente e tal. Aí ele chegou lá e tentou me convencer de tudo quanto é forma pra eu fazer nu. Toda nu. Ai, eu quero ela toda nua, toda pelada, porque não sei o que. Eu falei, mas da onde tá vindo isso? E aí, assim, ele quase me conduziu... Ele já sabia, né, Fê? Foi óbvio. Óbvio que ele já sabia. Só que eu não tinha negociado isso. Porque isso foi uma das questões de negociação. Da questão da nudez, Claro, do lógico. seio e tal. Que eu tava entendendo o que ele tava querendo. Só que pra mim não justificava muito o que ele queria. E aí chegou lá e ele falou, não, a gente vai fazer. E aí todo um jeitinho pra me manipular, pra eu aceitar. E aí eu já tava meio puta. Aí aconteceu várias coisas lá. Acabou que a gente teve uma questão, choveu, atrasou, tipo assim, a diária inteira.
Uhum. E aí eu tive que voltar para São Paulo porque eu não tinha mais diárias disponíveis. Aí eu voltei com peso na consciência porque eu não tinha negociado a nudez e nem poderia ficar para gravar e ele tinha perdido a cena. Uhum. E aí no outro dia eu descubro que ele brigou com as globais de levantar cadeira para elas. Gente. Então não sei o que aconteceu lá, só Deve sei ser que eu mais me um desses livrei. filmes que Não, me nunca. livrei. Mas é justamente isso, assim, as coisas elas precisam ser negociadas, sabe? O que Lógico. tá no contrato, o que é É nosso trabalho, as nosso pessoas não entendem trabalho. isso, é o trabalho. O nosso Sim. corpo é instrumento do nosso trabalho. Se a gente não preservar o nosso corpo, é a única coisa que a gente tem, Uhum. né? Não que a gente não vá fazendo, mas converse. Não É. adianta, porque é quase um abuso. Ah, fica pelado aí. Vamos fazer pelado, que é melhor. Calma, gente, não é assim. Eu sempre tive uma questão, assim, com nu, uma dificuldade mesmo de ir pra cena nu. Eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, tentando justificar, mas eu lembro que eu fiquei muito constrangida, assim, porque eu sempre procurei muito um porquê das cenas, em tudo que eu Uhum. faço. O beijo, eu acho que eu fazia uns espetáculos bem jovens, assim, que exigia muito beijo, e os primeiros beijos que eu dei eram em amigos, eu achava muito estranho aquilo, muito estranho. E também tive pessoas que eu saía que faziam espetáculo comigo, então a coisa também se misturava ali, eu jovem, a coisa meio se mistura. E aí você fala, nossa, não tô ficando com a pessoa, mas que, sabe? Não tô ficando, mas tô beijando Mas tô ela, mas tô beijando o outro, beijando. mas que eu tô ficando. Tinha uma É cena grupo que você de beijava teatro, né? 3. Grupo de teatro é. E aí, isso também, né? Isso acontece muito. Por isso, esse lugar, às vezes, a gente vê muitos atores que acabam se envolvendo, porque a gente está falando de química, de energia, de tato, Claro, de muito. várias coisas envolvidas, sabe? De conexão. Então, é um limite, assim, que é muita experiência. É muito trabalho para você poder ligar e desligar Sentir muito, isso. sabe? E aí, e por que e esses casos de teste do sofá e que a gente fala, né? Hoje em dia não se chega um teste de sofá para uma pessoa com 20 anos de estrada, isso aqui. É para as Não, pessoas que não têm não experiência. é óbvio. É pra galera que tá ali Total. na escola do Que tem diretor uma tal, que é inocência no bonitinho, não olhar, sei o né? quê. E, É. e vai, né? É uma situação muito complexa, assim. Eu acho que a gente, cada vez mais que a arte de atuar, né, atuação, teatro, cinema, for se profissionalizando, isso vai ficar. E a gente tendo meios de comunicação, Exato. conseguindo chegar para mais pessoas. Que eu acho que até uma ideia é sempre um norte nosso do podcast. Tirar esse lugar. Quando a gente fala de ator e a gente coloca no lugar ator celebridade, o ator que como faz pra chegar lá e tudo mais, parece que é um caminho, eu faço qualquer coisa. Então o que a gente quer é humanizar a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso Sim. trabalho aqui, De né? tirar o Mostrar. assédio dentro de qualquer tipo de profissão, né, Fico? Eu Exato, acho. qualquer tipo, A qualquer nossa tipo. acontece e tem esse rótulo do teste de sofá, que é uma forma de assédio, assim como várias outras. Às vezes, qualquer a empresa. proposta, uma palavra, um olhar, já pode ser considerado assédio, né, hoje. Sim, uma pegada diferente, Uhum. uma passada. Tipo, a gente entende isso, né? Mulher principalmente, né? Mas eu, como um homem gay, já passei muito sobre isso, né? Das pessoas acharem que você, opa, tá, olha a mão boba, não sei o que, sabe? Nossa, Enfim, é uma coisa séria, né? E eu acho que uma coisa muito importante, assim, a gente pensar no teste sofá em algo que é compactuado, eu acho que não seria nem um teste de sofá, sabe? Eu acho que são duas pessoas que se Exato. conhecem, que têm coisas a se oferecerem ali dentro dessa negociata, que também é super possível no mundo, porque quando você está em relação com qualquer pessoa, são negócios, não parece, mas são contratuais, né? Claro. A pessoa te dá o prazer de estar junto, o prazer sexual, o prazer de uma boa conversa, são trocas mesmo. Mas o problema maior para mim é quando isso não é de comum acordo, ou é uma forma de lubriar para oferecer algo em troca de um sonho. Então, tipo assim, a gente percebe que não é algo tão espontâneo assim, sabe? E de comum acordo
talvez para essa pessoa mais jovem que está chegando e está almejando. O entendimento disso tudo, né? Entende o que eu tô falando? Eu acho Uhum. que é aí que tá a questão. Não, Fê, eu faria teste de sofá, pra mim não é problema nenhum. Eu gosto. Mas eu faria com ISSS, adoraria até, sabe? Beleza, vai e faz, sabe? Não, Acho que, a questão não ok, é não o é pudor isso, pelo sexo, não é né? o pudor pelo sexo de jeito nenhum, mas é justamente o de lubriar, o enganar, o manipular, sabe? Utilizar deste sonho ou de uma fragilidade ou de uma falta de informação para poder conseguir acessar esse lugar da satisfação sexual, sabe? Sim. E agora tem mudado, né? Porque sempre achei horroroso, porque assim, nudez sempre mulher completamente. Uhum. Agora, ultimamente, eles estão apostando mais no corpo dos homens lindos, Ó, o maravilhosos. Fefo, tô aqui. Não, eu não, mas tem outros muito melhores que estão aí mostrando sem pudor com o seu corpo, porque é real. Cara, porque nunca mostrava um corpo do homem. Da mulher, mostra a mulher, mostrava a mulher do objeto. do né, objeto sexual. mesmo. O homem não, no máximo uma bundinha, sabe? Homem tem pau, homem tem outras coisas, e a mulher também não é só seus seios, não é só sua bunda, não é só, sabe? Quantas cenas a gente já viu de mostrar o peito? Pra quê? Precisa. É linda, a mulher, a atriz linda, perfeita, tem um seio lindo, mas era necessário nessa cena. Tem uma coisa muito de utilizar esse corpo feminino para audiência, para venda de produtos, para Claro. você associar o prazer. Então, né, pensando numa mídia, na publicidade, pensando nesses meios de comunicação, como objetifica e cria o lugar do desejo desse corpo objetificado, sabe? Uhum. Então, isso é muito claro. É bom, vem melhorando, né? Vamos ver se a gente vai melhorar. Aí, Não, eu acho que melhora. As coisas vão melhorando porque trouxe à tona, né? O movimento Me Too, Sim. veio à tona muita coisa, muitas práticas que aconteciam nos bastidores, que todo mundo sabia que acontecia, mas ninguém, parecia que todo mundo tinha medo de falar. De expor, porque tem esse medo também, se eu expor isso, a pessoa é mais poderosa do que eu e vai acabar com a minha carreira, Sim, vai sim. acabar com as minhas oportunidades dentro A do tal da hierarquia mercado. que você falou lá atrás. Exatamente. Então tem todo um processo também, tipo, de a pessoa ficar vendida também, né? Sim. Com medo, né? E eu acho que assim, hoje, né, a gente tem tantas formas de fazer cada vez mais, tá deixando de ser monopólio de uma só emissora, por Lógico. exemplo. Por isso que tem esses fetiches da Globo, né? Era tudo da Globo, a Globo. Então hoje já não tem mais tanto essa, sabe, voracidade só este lugar. pra estar, né? Então eu posso falar a verdade aqui porque tem mais dezenas para eu poder, se vocês não quiserem meu trabalho. Exato. Mas também não vou compactuar com algo. Mas também as pessoas ficam um pouco com medo. Talvez nem do lado profissional, ele não vai me chamar mais, mas também do quanto isso pode manchar a carreira, o nome da pessoa também, né? Porque a pessoa aqui que tem um poder aqui tem mais contatos com pessoas de grandes... Justamente, a tal da lista que pode te ferrar sempre. Que é isso, você chegou num ponto muito legal que é o contato. Que eu acho que a gente nem vai falar sobre isso hoje nesse programa. Mas eu acho que a gente pode até deixar como gancho, porque também a gente já está quase no nosso horário. Porque a gente fala muito de contatos. A gente precisa conhecer pessoas, precisam estar nos lugares, precisa estar na festinha de fulano, precisa estar na estreia de ciclano. Tá aparecendo. Tá aparecendo. E você precisa estar lá, precisa conhecer gente, e a gente sabe como vai funcionando. Você quer ir na festa do fulano, fulano vai dar uma festa. Quero ir. Mas na festa do fulano tem isso, tem aquilo, como tem várias festas de diretores famosos por aí, que tem vários babados. Eu já fui. Olha,
Esse ponto Sim. também mexe, né? Que a gente precisa fazer contato, aí precisa estar mais exposto. Será que as pessoas vão achar É, e você como atriz, às vezes, eu tô indo nessa festa porque você tá indo porque você quer conhecer gente. Mas aí você uhum, vai sozinha. Aí você vai linda, você vai produzida, porque você quer mostrar, você não tá indo mostrar, quer conhecer é. alguém. Mas aí a pessoa já acha que você tá nessa situação. Ah, você tá aqui, você tá na festinha da casa do fulano, você não conhece como tá a festinha na casa do fulano? É, e tem esses lugares, né? Talvez, claro que a gente falou do teste de sofá, mas essas relações, elas se dão muito em festa, né? Você vai paquerar, você vai pra festa. Então, se você tá meio que no meio, O a- álcool, né? O o álcool, ele álcool te deixa. e as coisas que giram ali, sabe? Te gera um lugar de obrigatoriedade, preciso interagir com essas pessoas para poder ver se rola alguma coisa. Existe algo no imaginário dessa vida boêmia noturna e que, assim, hoje já desmistificou muito na minha cabeça, mas não tem Uhum, como, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eh, tudo acontecia à noite, a vida de São Paulo é à noite. total. Sabe? Então você acaba indo para um lugar que não é o que você queria da Sim, e à noite a profissão. gente sabe como funciona a noite, É, à né? À noite tem de noite tudo, basta você tá lá, basta querer. basta querer. Então, e aí, tanto é que tem muitos artistas que se perdem nessa boemia, né? Muitos, E muitos. aí, isso, por exemplo, ó, você tá numa festa, você fica um pouco mais vulnerável quando se assusta, alguma coisa te conduziu para uma escolha ali, né, sexual, ou que quando se assusta é um teste sofá, na É. real, E que às vezes você nem sabe, e que né? você Nessa foi seduzido intenção. para É, isso, sabe? exato. Mas aí se utiliza, por exemplo, dos poderes para seduzir. É disso que eu queria Uhum, falar, assim. Aí você tá ali e tal, conversando, tá flertando, poder, ainda naquele limite que você não sabe se ia ou se vai, e aí a claro. pessoa usa do poder dela, né, para poder seduzir. Nossa, tô fazendo produção de elenco de um filme, assim, assim, assado. Sério? Me conta mais. Eu É, sou atriz, sabia? é muito louco, assim, mas sem a pessoa perceber, esses lugares de. Não é que você é um ser interesseiro e tal, mas é que você Não! tá lidando É o justamente com a seu oportunidade trabalho, que com a você oportunidade da queria. sua vida, Nossa, eu tô lógico. afim dessa pessoa. A Um pessoa, pouquinho. a pessoa também tá O afim que de mim, faltava pra né? você decidir? Nossa, o produtor tá afim de mim. Nossa, o tanto. Aí, um diretor, por exemplo. Sim, Nossa, um diretor. Já namorei com um diretor. Tem um fetiche nisso, lógico. sabe? Da criação, da possibilidade de criar e tal. Claro que não chega Porque a gente nesse, fala da hierarquia, mas a gente entende e tem um fetiche na sabe? hierarquia também. Não vamos negar. Existe também essas relações. Ah, Sim. o diretor, nossa, aquele diretor, ele tem uma visão, ele tem. Nossa, Nossa, que ele me dá um inteligentíssima. Aí você tesão. começa a criar um É, lugar de admiração que, querendo ou não, as relações, né, amorosas, pensando, nascem, elas elas nascem nascem assim. da admiração. Então, esses lugares de poder dentro, né, da nossa pequena sociedade cultural, a gente precisa ter muito cuidado com o que realmente é um interesse genuíno e Sim, o que talvez a pessoa te manipulou ali para você, aí você acabou, sabe, na lógico. sua Se preservar, eu ingenuidade. acho que a gente entender, se auto-amar, se preservar, né? Entender que essas coisas, essas propostas acontecem, não só na área artística, como em todas as áreas, como você E ter falou. sabedoria para fazer a escolha que realmente te faça bem, né? Exatamente, exatamente. E vai em festas, vai fazer É, contatos, gente. vai, tipo, e se eu acho que o primordial, né? Principalmente nesse momento, porque a gente ficava muito. Tudo ficava muito abafado. E não Sim, precisa mais ficar abafado. não. É. Eu acho que a gente precisa cada vez mais que as pessoas que tanto sofreram esse tipo de abuso ou que sofreram propostas e coisas falem, porque isso é errado, isso é terrível, isso mancha a nossa profissão, Não, e mancha o isso mercado que a paralisa gente as trabalha. pessoas que sofrem isso. Lógico. Isso, de alguma forma, bloqueia, cria traumas reais, sabe? Que atrapalham muito no processo de construção dessa profissão.
E muitas vezes eu tenho certeza que muitas pessoas desistiram da Claro, profissão por causa de acontecimentos traumáticos, sabe? Então, eu acho muito. que isso é muito importante da gente frisar, assim, da gente construir um espaço, da gente não ter medo, da gente falar, se a gente se sentiu invadido, ou incomodado, ou de certa forma desrespeitado, colocar não, daqui você não passa, sabe? Sim, sim. Eu acho Não, que isso você é sabe que uma importante. vez tive uma cartomante. Não era cartomante, era uma Adoro. doida conhecida de alguém da família que ela abria meio que a Bíblia e A falava assim: Bíblia? é a Bíblia, menina, coisa doida. Ela botava assim: abre a página numa coisa e aponta. E aí ela pegou, apontou, aí ela falou: eu vou ler e vou explicar o que Quer Deus tá dizer, falando. Aí clicou ali, ela clicou na olha ele, Bíblia, a sua ela botou ali, tecnológica. saiu uma coisa de sodomia, Sodoma e Gomorra, alguma coisa. Ela disse assim: você sabe o que tá querendo dizer, né? É sobre a sua profissão. Aí aquilo, Hã? aquilo eu fiquei louco. Ela falou assim: porque é uma profissão de perdição. Só tem sacanagem, só tem puta e viado. Não dá pra você, se você ficar, você vai se perder. Aí eu, um beijo, tô no lugar certo, então. Adorei, gente! Não, mas essa história é real, aconteceu, a mulher falou isso, mas me assustou muito. Um dia eu conto ela melhor aqui. Nossa, Mas é esse estigma de que sempre vai absurdo. ter puta, vai ter viado, o povo trans, o povo não sei o quê. A gente sabe o que a gente é, o que a gente faz e a nossa Sim, trajetória, o que a gente faz pra chegar aqui. a gente sabe. E eu acho que cada vez mais a gente tem lutado por um lugar cada vez mais profissional para a gente sair desse lugar de marginalização, entender a cultura, Uhum, toda a arte envolvida, né, a partir da atuação, como processos genuínos e processos de amor, processos de construção e transformação para um mundo cada vez melhor, sabe, Fifo? Então, a gente precisa lutar cada vez mais por este lugar de respeito. E uhum. isso está acontecendo a passos lentos, mas tá. Lentos. Mas o importante tá no assunto. A Sim, gente precisa tá falando. A gente emergir precisa falar, esses falar. assuntos pra entrar na boca do povo, pra gente falar mesmo, E a dialogar gente mesmo. repensar, ter menos medo de colocar, de refletir, nossa, será que é aquilo que aconteceu comigo? E aí, né, com a vivência, com a maturidade, conseguir se proteger, se colocar os limites E as pessoas necessários. que estão nesses cargos mais hierárquicos também precisam ter consciência também do outro lado e lutar contra isso Sim, também, né? Porque às justamente. vezes a pessoa conhece o fulano que fez, mas não fala também com essa broderagem que existe, É. né, das pessoas se protegerem e isso acaba perpetuando essa esqueci a palavra, Esse nha. Então é vamos, isso, Fefo, é isso. com esse E nhé. depois desse vômito da Foi só nossa, um é, desabafo. desse desabafo, a gente espera com todo amor e carinho que você compartilhe com a gente, escreva, fale, Mande conte pra perguntas, gente. mande suas. O que você Sua quer ver experiência, o que que você aqui? quer O que ver você quer ouvir aqui? aqui no Isso. podcast? Mande suas perguntas, sua interação lá na nossa página, no Dramáticos Podcast. Isso. E também segue eu e o Fefo nas nossas páginas Fefo pessoais. Barros. @Yaya Dornas. Gente, Yaya com Y. Ai, chique. Chique. Um beijo, gente. Um Até beijo semana e que até a próxima. vem. Bye, bye.